Perfeito. As santas missões populares na Diocese do Crato. Com certeza, a preparação, a seriedade, a obediência ao Padre Luiz Mosconi, orientando a gente de longe, foi um verdadeiro sucesso. A equipe que aceitou de se colocar à disposição para que as santas missões sejam realmente uma preparação do coração, do povo, da Diocese do Crato, em vista do centenário, em vista também de toda uma mudança da mentalidade do povo, muito, vamos dizer, um pouco distanciado, em Crato, Juazeiro, as cidades, tudo isso, as Santas Missões fizeram um verdadeiro milagre, na minha opinião. Foi realmente um sucesso. Agradecemos ao Padre Luiz Mosconi pelas orientações firmes, às vezes que eu achava até demais, a nível das orientações muito meticulosas que ele tem. Às vezes eu digo, não, é demais, né? Mas na realidade ele vinha de uma experiência longa e a sua orientação era sempre para nos ajudar. Então eu acho que realmente marcou a Diocese do Crato de uma maneira, eu diria, praticamente definitiva. A Diocese mudou com as Santas Missões Populares e ainda hoje estamos vendo alguns frutos dessas Santas Missões Populares. Agora eu queria, como é um lugar de avaliação, dizer algumas coisas que me entristeceram. A nível, por exemplo, das visitas nas casas. Era um dos momentos mais importantes das Santas Missões Populares, que era visitar gratuitamente todo o povo, sem distinção, sem nenhuma outra intenção do que entrar, pedir licença, sentar e ouvir o povo, conhecer os problemas, conhecerem quem está doente, quem está com problema de emprego, quem está feliz, quem está infeliz, quer dizer, estar lá para ouvir. Infelizmente, alguns padres em algumas paróquias aproveitaram dessas visitas para organizar de uma maneira mais firme a pastoral do dízimo. Então chegavam e a orientação era: vocês visitem, mas na conversa vocês falam do dízimo. Isso me entristeceu demais. Eu disse, pronto, perdeu toda a mística, toda a dimensão espiritual de uma visita gratuita. Já estava chegando com uma segunda intenção. Infelizmente, eu mesmo sofri com isso, porque alguns padres não entenderam a minha reação. Eu fazia parte da equipe organizadora e eu me lembro que de uma reunião no Crato eu disse, eu estou um pouco chocada, porque alguns padres estão utilizando essas visitas gratuitas em movimento de pastoral do dízimo. Os missionários estão se tornando, fazendo parte da pastoral do dízimo. É uma tristeza. Realmente eu fiquei muito triste, né? E tem alguns padres que não entenderam, né? Mas eu continuo firme dizendo que lá foi uma falha que vinha de orientações de alguns padres, né? Aproveitando da situação. Isso acho que, como é difícil fazer uma visita totalmente gratuita, como é difícil não ter segundas intenções. E na realidade o que era bonito na proposta do Luiz Mosconi era justamente de entrar na casa do povo simplesmente pelo prazer, pela alegria
de encontrar alguém e de dar a alegria da visita. Eu achei isso muito bom. Outra coisa que foi um pouco difícil, mas isso é uma doença paroquial, de muitas paróquias, é que os movimentos de paróquia, as associações, os movimentos de casais, do apostolado da oração e outros, não entendem que precisa sair do seu mundo, que é bom, o movimento dentro da igreja não faz mal, mas sair disso para uma visão mais larga. As missões populares chamavam todo mundo, e às vezes se dizia, não, mas hoje eu não posso, porque tem a reunião das filhas de Maria, tem a reunião do apostolado da oração, tem a reunião da pastoral do idoso, sem perceber que isso corta toda a dinâmica das Santas Missões Populares. Mas isso não é culpa das Santas Missões Populares, é culpa, vamos dizer, de uma progressiva divisão numa paróquia em pastorais A, pastoral B, pastoral C, aonde o chefe ou a chefe, eu disse chefe mesmo, o coordenador se acha um pequeno padre, uma pequena madre, e não se mexe nesse movimento. Então, a prioridade é essa pastoral, que na realidade é importante, mas não poderia nunca substituir essa grande comunidade de uma paróquia, de uma diocese. É difícil os animadores de grupos deixar de lado esse mundinho que eles estão criando, às vezes, para ser o responsável, para dar ordem, para se abrir a uma visão maior de igreja. São duas coisas que eu acho que atrapalharam um pouco a beleza de Santas Missões Populares. É claro que eu acho que as Santas Missões Populares, elas tiveram mais sucesso no meio rural. Na cidade é difícil. Na cidade é difícil. O mundo rural ainda está numa disponibilidade comunitária, vive quase naturalmente a comunidade, né? Quando você vive no mundo rural. Na cidade, o individualismo, os prédios que são condomínios, onde só pode entrar, você aperta o botão, mas se você não conhece ninguém nesse condomínio, não pode entrar. Era difícil, eram como castelos, aonde não se tinha condições, se não tivesse alguém que podia realmente abrir a porta, o condomínio é um lugar fechado, individualista. Tem que dizer a verdade, né? Cada um no seu apartamento, na sua casa. Lá na entrada tem grade e não pode entrar se você não mostra a mão branquinha, dizendo que quer falar com fulano, ciclano, e vai telefonar para ver se pode entrar, etc. Não sei se outros já perceberam isso, mas no meio rural é o meio ideal para as Santas Missões Populares. As comunidades rurais nos deram lições maravilhosas. E não é por isso que a gente tem que deixar a cidade, é verdade. Mas a gente tem que cada vez mais aprofundar o que significa um trabalho pastoral no mundo urbano. Porque nossas igrejas sempre trabalharam um pouco num clima rural. O próprio Jesus tinha uma linguagem rural. As parábolas de Jesus eram parábolas de um homem que vivia no meio rural, né? Ele não tinha... São Paulo, pelo contrário, ele já conhecendo as grandes cidades, as imagens dele
Eram imagem, parábolas de meio urbano. E nós temos que nos adaptar a essa situação urbana, sem esquecer o mundo rural. Então, em síntese, é isso que eu posso dizer, a minha avaliação. Para mim, irmã Anete, as santas missões populares converteram muita coisa em mim, me converteram, me fizeram bem. Graças às santas missões populares, eu acho que eu me aproximei mais do povo, me aproximei mais do Cristo vivo no meio do povo, me aproximei cada vez mais dessa necessidade de ouvir, de escutar, de admirar a obra do Espírito Santo no meio dos seus filhos mais amados, que são os pobres. É isso que eu queria dizer, e eu desejo para essa assembleia que vocês estão vivendo muita graça, muita felicidade, muita verdade também no que vocês vão dizer, porque essa obra, esse trabalho, essa intuição do Padre Luiz Mosconi é uma verdadeira intuição que vem do Espírito Santo, que não é só o Brasil que se aproveita dessa intuição. Luiz Mosconi, você é um profeta, com seus defeitos, suas qualidades, como todos os profetas, mas eu só posso lhe agradecer, dar graças a Deus por conhecer você e ver o bem que você faz, e ainda mais, uma coisa que eu acho muito importante. Você, Luiz Mosconi,